Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Roberto Andrade, vou trabalhar com vocês a disciplina de informática para concurso, em especial nessa nossa aula de hoje, a parte do TRE, direto ao ponto. Inicialmente, no começo da aula, eu vou trabalhar com vocês, agora nesses primeiros minutos, vou fazer comentários sobre a banca, tá? Um levantamento que eu fiz aí junto com a coordenação, do número de questões que a banca, suas preferências, essas coisas aí, até para orientá-los e direcioná-los no tocante aos estudos, tá? E depois dessa parte eu vou trabalhar com vocês as questões, que vocês já devem estar com elas aí, né? Então, deixem a mão já. Bom, primeira coisa a comentar com vocês aí sobre a análise da banca, a Consulplan é uma banca que tem textos curtos, né? Diferentemente de outras bancas que vocês não gostam muito, como a CESP, que tem textos longos, né? Tem algumas bancas que colocam textos bem compridinhos aí. Perguntas simples e objetivas, então não tem muito mimimi, é direto, é papum, não tem muita historinha, tá? Então pessoas que têm melhor capacidade de memorização, né? Quem decora melhor as coisas, tem um melhor desempenho nesse tipo de banca, tá? Existem bancas mais difíceis, que é a Consulplan, FGV e ESAF. Por que eu falo isso? Porque a Consulplan, vocês devem ter notado já, nesses sites em que nós temos questões de concurso, não tem? Elas têm poucas questões. Por exemplo, em banco de dados, que é uma matéria que cai para vocês, só tem 2 questões. Então, o que eu recomendo? Que vocês, primeiro, façam as questões de vocês, da banca, tá? Depois, procurem bancas similares. Mas também não adianta ir para um nível muito alto, vocês vão sair um pouco da reta. Então, nesse caso, FGV e ESAF são bancas que exigem muito mais do que o padrão que a Consulplan costuma cobrar. Só um detalhe, eu não acredito que a Consulplan vá fazer nesta prova de vocês o que ela vem fazendo. O que é isso? Questões muito fáceis. Quem já estuda informática para concurso há algum tempo, nota que a Consulplan tem um nível bem o quê? Bem tranquilo, bem baixinho. Quem não estudou informática, nunca viu, acha que está difícil, está no padrão, mas quem já vem estudando, quem já vem participando aí de aulas, né, resolução de questões, nota que a Consulplan é uma banca que tem questões bem simples, tá? Então, não acredito que a prova de vocês venha nesse nível bem simples. Acredito que ela vai puxar um pouquinho mais, mas não vai ser tão puxado quanto uma FGV e uma ESAF da vida, tá? Em especial, matérias como hardware, por exemplo, funcionamento do computador, conhecimentos básicos de microinformática, FGV e ESAF, elas puxam um nível muito alto. São matérias que a Consulplan também cobra e ela cobra um nível bem mais baixo. Então entendam o que eu quero explicar com isso. Não estiquem demais o nível, mas também não se fiem, não acreditem o quê? Que vai ser uma coisa também muito fácil, muito simples. Fiquem no meio termo. E o que eu vou fazer com vocês aqui é isso. Nas questões que vocês têm aí, eu vou trabalhar questões da Consulplan e eu peguei bancas similares para poder subir o nível de dificuldade. Porque eu costumo adotar essa prática com os alunos, né? Treinamento difícil, combate fácil. Então, se eu treino com vocês aqui um número bom de questões, né? Trabalho com vocês muitas questões e essas questões são no nível da banca para cima, o que aparecer na prova você vai estar coberto. Inclusive, durante a própria resolução, eu vou dar um passeio pela teoria. Vocês querem que eu faça isso ou não? Eu dei um comentário breve pela teoria necessária para entender e resolver a questão. Por que isso? A aula não é de teoria, mas tem alunos que têm essa necessidade. Ó, pelo menos me indica, professor, o que eu tenho que estudar aqui para entender essa questão? O que eu preciso? Então eu vou dar um breve passeiozinho pela teoria, até porque eu vou olhar para vocês e vou ver o nível de dificuldade que vocês estão enfrentando, né? A expressão facial de vocês vai me cantar a pedra. Quando eu falo uma coisa, vocês fazem cara de tá tudo bem, eu vou adiante. Agora, se eu falo, vocês ficam coça a cabeça e tal, coça o nariz, igual a Karen coçou ali, então eu já vi que vocês estão se enrolando, tá? Até porque, quando a gente fala de informática para concurso, tem gente que não gosta dessa matéria. Alguém aqui não gosta? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não tem perigo não. Isso. Não vai te acontecer nada, relaxa. Se você não gosta dessa matéria, você também não. É isso, eu senti que vinha de cá a energia de quem não gosta. Senti isso. Será que eu tô pra cá, já reparou? Tô bem pra cá, ó. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas não gostam de informática ou vão mal na informática por um desses 3 motivos que nós vamos trabalhar agora, que eu vou comentar agora. Ou você não gosta porque acha chato, geralmente é um professor nerd, gordinho, não é isso?
que vem aqui e fica assim, ou Windows. Não, eu não dou aula assim. A minha aula, inclusive, tem sacanagem. Porque com sacanagem você aprende melhor, né? Lógico, eu procuro manter um nível adequado para uma sala de aula, mas acompanho também o nível da turma. Se vocês baixarem o nível, eu vou atrás, entendeu? Não tem problema. Mas eu costumo brincar para que vocês possam adoçar a matéria. No nosso cérebro, tem uma área aqui na frente, ó, chamada córtex pré-frontal. É ele que filtra as coisas. Ele é o responsável por o que eu guardo, o que eu não guardo. A memória está espalhada pelo cérebro, mas o que vai passar ou não vai passar, passa por aqui, ó. Aqui é o chamado filtro social também. Inclusive, quando a gente bebe, o que acontece? A pessoa fica mais o quê? Soltinha, se querendo, né? É a primeira área que você desliga quando você bebe, é essa aqui. Então a informática é chata. Quando ela bate aqui na frente, essa área diz, não, pelo amor de Deus, joga isso fora. Agora, quando você brinca, quando você leva a aula com bom humor, esse filtro deixa a matéria passar. É isso que eu vou fazer com vocês, tá? Agora, um dos 3 casos, por que você não gosta? Primeiro, porque a matéria é chata. Tem aquelas siglas em inglês, né? Por exemplo, lá nos protocolos, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, vocês odeiam isso, né? Então, o motivo da matéria chata, eu procuro tratar com bom humor. O segundo nível de dificuldade é o cara que já foi mal em prova anterior. Alguém fez prova de concurso que tinha informática e foi mal aqui em prova anterior? Quem é? Levanta a mão o caso. Isso, vocês foram mal em informática. É o seu caso também. Tá, aí eu pergunto, como é que é o seu nome? Fernanda, quantas questões você praticou antes de prestar a prova? Nenhuma. Simples assim. A jovem que está coçando o olho ali, quantas você praticou, quantas questões você exercitou antes de ir para a prova? Algumas. Aí eu leio na tecla SAP assim, nenhuma. Entendeu? Só não teve coragem de dizer nenhuma. Não é verdade, jovem? Fez nada, né? Fez porra nenhuma, né? Fala a verdade, fez nada. Então reparem, se eu perguntar de um em um aqui, que foi mal em prova anterior, quantas questões praticou, a resposta vai ser essa aí. Poucas, nenhuma. Fernanda pelo menos foi honesta, né? Nenhuma, não fiz nada. Então você esperava que resultado? O que você colheu, concorda comigo? É insano, Einstein tem uma frase sobre isso. É insano você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Em tudo na vida, no estudo, nos relacionamentos, no trabalho, onde for. Então, no mínimo, meu conselho para vocês, praticar ao menos 300 questões antes da prova. No mínimo, isso eu considero o mínimo. Se você não praticou isso até o dia da prova, recomendo nem levantar da cama. E lógico, divida em assuntos, né? 50 de Windows, 50 de internet, 50 de Excel, vai dividindo assim. Agora, óbvio, esse é o mínimo. O ideal é que você trabalhe o quê? Mais questões. No tocante às questões, isso aí posteriormente eu posso fornecer para vocês, tá? É uma apostila já pronta com questões, não só da banca de vocês, mas questões sobre os assuntos que vocês precisam para a prova. Isso eu posso arrumar para vocês, colocar na área do aluno, na extranet de vocês, para que vocês possam baixar. Inclusive, falando sobre isso, aqui a turma é só de resolução de questões. Vocês querem uma teoria complementar para a leitura em casa? Tipo uma apostila, um fascículo de cada um dos tópicos da teoria, sim ou não? Querem? Então vou colocar para os senhores também na área do aluno lá, para que vocês possam baixar. Tá? Estou perguntando isso porque eu chamo isso de kit do aluno, né? Então, em sala de aula eu utilizo só o slide de questões. E eu falo, ó, teoria não precisa trazer para a sala de aula. Teoria para estudar em casa. Até porque muitos de vocês, às vezes tem que chegar aqui e tem que gastar maior grana com impressão, né, com cópia. E eu coloco na área do aluno justamente para você poder imprimir no trabalho, gastar a tinta no trabalho, não é isso? E não gastar a tinta de casa. Alguns aqui já trabalham em serviço público, né? Então o seu imposto vira cópia, não é isso? Vira xerox, vira cópia. Bacana? E o terceiro nível do aluno que não gosta de informática, né? Na verdade tem a ver com o emocional. É aquela pessoa que está cercada por âncoras. O que é isso? Ao seu redor, se vocês observarem, tem sempre um desses 3 tipos de pessoas. Uma pessoa que é boia, o que é isso? Não sobe nem desce. A vida para ela está estacionada. Tem a pessoa balão, que é a que te puxa para cima. Dá para notar que eu sou balão, né? Fisicamente, no emocional com vocês aqui. E tem a pessoa âncora. Então observe ao seu redor quem é a âncora. A âncora é aquele assim, que fica, ai, você está estudando para concurso ainda? Não, não passou. Sabe essa gente que te suga a energia? Cuidado com isso. Está rindo porque você deve ter alguém assim na sua cabeça, né? Isso, a imagem já veio na cabeça, não é isso? Isso aí. Então cuidado, já tive casos assim do marido
Ficar falando pra mulher isso. Ah, a moça falou assim em sala, meu marido fala que eu sou burra, que eu nunca vou passar. Olha que ignorância isso, que larga essa âncora no fundo do mar, pelo amor de Deus, solta isso, né? Pelo amor de Deus. Então, cuidado com essas dicas que eu dei, atenção especial nisso, tá? Então, praticar questões, tá? E questões de bancas parecidas aí, quem vocês podem utilizar? A FCC pode ser utilizado, tá? Como complementar. E a CESP, né? A CESP agora se chama Sebrasp, né? Então, a CESP. Ah, mas a CESP é estilo certo ou errado. A CESP também tem questões estilo ABCDE. Então peguem essas questões e utilizem essas questões. Lógico, vocês não vão levar em consideração nessas demais bancas as pegadinhas delas, porque a sua banca é a Consulplan. Mas toda questão de prova te ensina alguma coisa. Toda questão de prova te leva a um aprendizado. E esse é o lance aqui. Vocês vão notar que até durante a mini teoria que eu vou dar durante as questões, eu vou procurar fazer o que eu chamo de esgotamento de possibilidades. O que é isso? Pega um assunto e abre o leque. Olha, isso pode ser cobrado assim, assim, assado, isso pode gerar confusão com tal assunto. Eu vou sempre procurar conduzir vocês aí a uma abertura de leque. Legal? Isso aqui, ó, para quem gosta, né, é um levantamento feito aí pela coordenação. Ao todo, nesse site de questões, a Consulplan tem 370 questões, alguma coisa assim. E aí estão as preferências, o que ela mais gosta. Primeiro, Excel e Calc, né? A parte de planilhas, tá? Depois o Word, depois segurança da informação, vocês não têm, né? Essa matéria para vocês ela foi tirada, assim como Linux, vocês também não têm. Depois hardware, tá? Internet e assim sucessivamente, tá? E dentro de cada um desses assuntos, eu separei também para os senhores aqui quais são os temas preferidos dentro de cada assunto. Então, dentro de hardware, né, conceitos básicos, microcomputadores, que é o tópico, né, isso aqui é exatamente o tópico, como está no seu edital, os assuntos que eles mais gostam, processador, memória e periféricos. É o que mais aparece dentro desse tipo de assunto. Na parte de Windows, né, que nós vamos ver hoje questões também sobre Windows aí, eu estou botando na ordem das questões aí. Tá? Teclas de atalho. A banca de vocês adora tecla de atalhos. Então já sabe que tem que estudar isso aí. Tá? Ao longo da nossa aula, eu vou dar algumas dicas de como estudar tecla de atalho e pergunto já para vocês, quer que coloque no kit do aluno as teclas de atalho para vocês ou não? Já coloca junto? Então tá bom, porque eu preparei um material novo só de teclas de atalho para a banca de vocês com as teclas preferidas aí, tá? Manipulação de arquivos e pastas, o que é isso? A parte que diz respeito a copiar, excluir, renomear, isso também aparece muito em prova. Tá? E no tocante ao Excel e LibreOffice Calc, teclas de atalho também são muito cobradas e fórmulas e funções. Só lembrando que o Excel e o Calc podem ser cobrados de várias maneiras, né? Eles têm gráficos, o Excel, por exemplo, e o Calc também servem até para fazer banco de dados, né? Modelo relacional. Mas reparem, o que eles têm preferência? A cobrar o quê? Fórmulas e funções. Porque é um jeito de botar matemática na prova. Né? Até porque vocês escolhem concurso público assim. Vocês abrem a folha dirigida, primeiro vem o salário, depois olham se tem ou não matemática, não é isso? Salário, tanto, interessou, tem matemática? Tem, não, próximo, vocês viram a folha e procuram o próximo concurso, não é isso? Então, colocar fórmula e função é um jeito de embutir matemática aí na prova, bacana? E na próxima aula, nós vamos trabalhar mais questões, é óbvio que essas questões de hoje não serão todas resolvidas aqui, é proposital que eu deixe para vocês resolverem em casa. Bem como já vou antecipar esta semana o material da próxima aula. Eu sempre faço isso, é que vocês só vão ter 2 encontros comigo. Mas quem é meu aluno já de teoria sabe disso, a Karen, né, cara? Eu sempre mando material antecipadamente. Então vocês já vão receber o materialzinho já da próxima aula antecipadamente. Inclusive, no próximo encontro, nós vamos resolver a prova mais recente que teve aí da Consulplan, que foi o TJ de Minas. Quem soube? Foi dia 29 aí de setembro, se eu não me engano, 24 de setembro, eu acho, foi um domingo. Então nós vamos resolver essa prova, que é o que tem de mais novo, mais recente aí da Consulplan. Bacana? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vou começar com as questões aí. Vou fechar aqui, hein? Pra você ver, enquadrar aí. Legal? Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Peguem a de vocês aí.
aqui. Então vamos lá. Primeira questão aí, né? Vocês têm a folhinha. A parte básica é ligada a microcomputadores, PC, hardware. Esses tipos de periféricos podem possuir diversos modelos. Os tipos mais comuns são matricial, linha, margarida, laser, jato de tinta, térmica e cera, entre outros modelos. A qual tipo de periférico o enunciado se refere? Tá falando sobre o que aí, senhores? Qual seria a resposta aí? Então, número 1, letra E, impressoras, tá? Só lembrando aí, ó, que no tocante a periféricos, periférico é tudo aquilo que está conectado ao computador, tá? Tudo que está ligado ao computador. Bacana? Periferia é algo que está ao redor do principal, né? Então eu tenho periféricos que são somente de entrada, tá? Por exemplo, mouse, teclado, bacana? Eu tenho periféricos que são somente de saída, como monitor, impressora. E eu tenho os periféricos que são de entrada e saída, também chamados em prova de periféricos mistos, tá? E aqui nessa categoria eu tenho muita gente. Por exemplo, os dispositivos de comunicação, modems, placas de rede, sejam elas com fio ou sem fio, são de entrada e saída. Dispositivos de armazenamento, tais como disco rígido, o HD, né, o SSD, pendrive, então são dispositivos também de entrada e saída. E alguns periféricos também clássicos, como por exemplo, impressora multifuncional. Se ela é multifuncional, ela tem scanner e impressora, então ela é o quê? De entrada e saída, tá? Câmera fotográfica digital, a gente não tira foto e também não vê a foto no display, entrada e saída. A filmadora que está ali, ó, ela é o que também? Entrada e saída. A webcam é o quê? A webcam é só entrada. A saída você vê aonde? No monitor. Isso já foi pegadinha em prova. Entendeu? Porque a webcam não tem retorno nela. A webcam ela só captura. O retorno você vê no monitor. Então fiquem atentos a esses detalhes aí. Bacana? Então a impressora, só lembrando aí, na letra A, zip drive. Zip drive, ele é um dispositivo de hardware. Porque você leu zip, né? Aí pensou que é arquivo zip. Tem gente que confunde com isso. Não, não tem nada a ver com isso. Zip drive, na verdade, quem depois pegar a apostila para ver, tem a figurinha, tem a foto lá, o zip drive ele é uma unidade de armazenamento. O zip drive ele foi um intermediário entre o disquete e o CD. O CD ainda era muito caro. No início que foi lançado, o gravador de CD ele custava cerca de R$5.000. Era muito caro. Então existia um disquete de maior capacidade. Esse disquete gordinho, que tinha de 100 MB, 250 MB, 700 MB, era o chamado zip drive. Tá? Então ele foi um intermediário aí. Bacana? No tocante a scanner, só comentar. A unidade de medida, né? A unidade de resolução do scanner é DPI. Tá? Então quando ele fala assim, um scanner tem 600 DPI, o outro tem 1200. Tá? Então quanto maior esse número, melhor é a qualidade da imagem capturada pelo scanner. Tá? DPI significa pontos por polegada, do inglês, né? Dot per inch. Pontos por polegada. Bacana? Drive de DVD e drive de CD. Fala, diga. O mouse... mas aí que está. É porque o mouse óptico, ele se baseia em quê? Ele se baseia numa superfície. Então ele não é um scanner do ponto de vista de capturar imagens, mas ele utiliza aquela luzinha para poder ter referência. Então quanto maior também no mouse esse DPI, melhor são os pontos de deslocamento desse mouse. Então o mouse, por exemplo, de 200 DPI é um mouse vagabundo. Entendeu? É bem chulé, bem xing-ling. Agora o mouse, até que quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com desenho, parte gráfica mesmo, tem que usar CorelDRAW, AutoCAD, compra mouses que tem DPI o quê? Superior. Mas é porque ele é um mouse óptico e utiliza a luz como referência para poder se guiar. E o DPI é isso. O DPI
Na verdade é isso aqui, ó. 600 dpi, 1200 dpi, ó. É como se eu tivesse o quê? Mais pontos. Então no 600 dpi, ó, os pontos estão mais afastados. Então tem uma resolução menor. No 1200 eu tenho o quê? Os pontos mais coladinhos. Porque eu tenho menor espaço e mais pontos naquele mesmo espaço de 600. E aí eu tenho o quê? Melhor resolução. Então o mouse é o mesmo princípio, porém ele não é um dispositivo para capturar a imagem. Ele usa só aquela luz para poder se guiar, poder se deslocar, substituindo aquela bolinha. Lembra que inclusive sujava, dava poeira, às vezes tinha que limpar, mesmo esquema aí. Pegou? Diga. São impressoras. Margarida é porque o sistema que imprime lembra uma florzinha. As letras são tipo montadas em forma de uma pétala. Já viu a máquina de escrever? Você apertava o botão, na verdade uma alavanca batia a letra, não é isso? Então, na margarida, cada pétalazinha dessa estrutura, ela tem uma letra. Então essa pétala é que bate. É como se fosse a máquina de escrever também, mesmo princípio. Como, por exemplo, a matricial. É aquela que faz... Aquilo ali tem uma bola com todas as letras. E quando ela precisa imprimir, ela faz o quê? Ela bate o lado da bola que tem a letra. São impressoras que utilizam impacto. Apesar de nós considerarmos essas impressoras velhas, né? A impressora assim é velha, né? Não. Elas são muito utilizadas porque fazem via carbonada. Porque imprimem por impacto, diferentemente da jato de tinta, laser. E a térmica é aquela que você utiliza tanto no fax. Tem quando você passa um fax para alguém, aquele é térmico. É um papel que ele recebe um tratamento químico e o calor é que faz a impressão. Assim como já pagaram pedágio, já passaram no pedágio. Quem já viu o ticket do pedágio daquelas máquinas? Aquele é térmico também. Você vê que o papel tem um cheiro forte, quem já viu? Aquele é um tratamento químico para o papel não pegar fogo e ser mais sensível à parte térmica. E a de cera, que você perguntou também aí, a de cera é para fazer trabalho gráfico de alta qualidade. Já viu algumas revistas, que essas revistas têm uma capa muito brilhosa, revistas de alto luxo, que a capa é brilhosa, é muito assim grossinha, aquela impressão é cera. Ao invés de colocar tinta, são uns tubos de cera igual um sabonete assim de cada cor. Tem o amarelo, tem o azul, é tipo um sabonete, assim, imagina um sabão de coco quadrado, que você enfia nos buracos lá, fecha as tampas e aí a impressora derrete aquela cera para imprimir. Tirou sua dúvida aí? Tranquilo? Foi, então a primeira ficou letra E. Demos uma geral aí na teoria. 2. Assinale a alternativa que exibe a diferença aproximada de velocidade entre as portas USB 3.0 e 2.0. Bom, primeiro é importante lembrar que o USB é um barramento externo, tá? Barramento é aquilo que permite a comunicação entre os dispositivos e a placa-mãe, tá? Então nós temos barramentos internos e barramentos externos. Os barramentos internos são os que ficam dentro do gabinete. Nós precisamos desmontar o computador para acessá-los. Quando vamos trocar uma placa de vídeo, uma placa de rede. Já os barramentos externos são os que têm saída para fora do gabinete, que nós chamamos de portas, tá? Importante lembrar que essa palavra porta no assunto hardware, que é esse aqui, significa conector, tá? Então porta, no que eu estou falando agora, por exemplo, porta USB, então é o conector USB. Agora porta na matéria de rede, de internet, é outra coisa, tá? Porta lá é um número, que vocês vão ver isso aqui quando a gente chegar nas questões da parte de internet. Certamente será na próxima aula. Bacana? Então porta aqui é conector, tá? É encaixe. Porta na matéria de hardware, de rede é outro papo. Porta lá diz respeito a um número que identifica um protocolo lá. Legal? No tocante ao USB, por que ela faz tanto sucesso? A USB faz sucesso primeiro, porque ela fornece energia ao dispositivo. Tanto é que vocês não colocam o celular para carregar na porta USB, sim ou não? Sim, então a porta USB, por padrão, fornece lá 5 volts, tá? Por isso vocês conseguem carregar as coisas. Segundo, a porta USB, ela é plug and play. O que é isso? Plug and play, quem gosta de anotar os conceitos aí, né? Plug and play é quando eu conecto um dispositivo de hardware, ele é reconhecido e instalado automaticamente, tá? Então, você chegou em casa, comprou uma impressora, conectou. Antigamente não vinha um CD para instalar a impressora, quem lembra disso? Então, hoje não vem mais o CD, também não vem nem mais o cabo USB, você tem que comprar. Oi?
Na sua impressora veio o CD, mas... Sim, tudo bem, vem o CDzinho, mas você precisou usar o CD ou você só enfiou e ele reconheceu? Não sabe? Usou o CD para instalar? Tem certeza? Quando tu conectou, não reconheceu imediatamente? Não, você nem precisava. Podia ter colocado diretamente o cabo e o Windows teria feito o quê? O que teria feito? Reconhecido e instalado. Então o USB faz isso. Agora, tudo bem, pode ter usado o CD sem problemas, só que você fez a instalação manualmente. Fala. Sim, por Wi-Fi ela se conecta. O próprio Windows detecta ela, sim, tem outros que são assim. Ela, na verdade, hoje, mas isso não deixa de ser plug and play, porque a instalação continua sendo automática, só que sem fios. Impressoras que são Wi-Fi, tem impressoras que são Bluetooth, tem várias possibilidades. Sim. Perfeito? Pegou? Mas falei do caso do cabo, que é o caso mais comum. Né? O teu caso é um caso à parte, mas a maioria das pessoas geralmente tiram da caixa e procuram logo o quê? O cabo para enfiar lá. E quando vai enfiar o cabo e vai procurar o CD, aparece escrito assim, impressora instalada com êxito. Aí você, ué, mas já instalou? Não fiz nada. Plug and play. A ideia é exatamente essa, que você não tenha dor de cabeça. Entendeu? De ter que instalar, tira cabo, bota cabo, deu problema, vou ligar para a Microsoft, ou então vou ligar para o fabricante, ou vou ter que entrar no site do fabricante, porque às vezes não vem com CD, mas você tem que ir no site do fabricante baixar o driver de instalação. Aproveitando que eu falei dessa palavra, ó, driver é diferente de drive. Quando eu falei driver de instalação, eu falei disso aqui, ó, que é um software. O driver, com R, é um programa usado para instalar um dispositivo de hardware. Tá? O driver é um programa utilizado para instalar um dispositivo de hardware. Já drive, sem o R, é um hardware. É um dispositivo de leitura e gravação de dados. Então, por exemplo, o pen drive, um dispositivo de leitura e gravação de dados. O HD, que na verdade ele é HDD, é Hard Disk Drive. Tá? Então, drive, sem o R, é um dispositivo físico. Tá? Por exemplo, como é que é o nome da nuvem da Microsoft? Como é que é o nome da nuvem da Microsoft? Como é que é? OneDrive. Porque qual é a ideia disso aqui? É um lugar para guardar coisa, armazenar coisa. Só que não está fisicamente na sua máquina. Está onde isso? Na nuvem. Mas o que é a nuvem? O que é a nuvem? A nuvem é um servidor. A nuvem é uma máquina. E vocês falam, porque está em nuvem. Aí vocês acham assim, sumiu no cosmos. Não, isso está numa máquina, está num computador. E nesse computador tem um HD, tem um drive. E suas coisas estão nesse HD. A facilidade é só poder acessar de qualquer lugar. Na verdade, computação em nuvem, eu vou falar disso aqui com vocês quando entrar na parte de internet, né? Mas é quando a gente deixa de guardar, processar as informações localmente, passando a fazer isso diretamente na internet, ou a nuvem, como vocês chamam. Só que a nuvem, de fato, são o quê? São servidores, são máquinas que têm discos rígidos, que têm espaço de armazenamento. Você está usando um espaço lá. Quando você salva um documento lá no Google Drive, no OneDrive, você está salvando isso no HD do Google, no HD da Microsoft. É isso basicamente que você está fazendo. Ficou claro isso aí? Bacana então essa separação de driver e drive. Ficou claro? Show de bola. Oi? Dos dois, driver com R é um software. É um programa usado para instalar um dispositivo de hardware. Então, por exemplo, como é que é o seu nome? Oi? Lohane, aquele CD que veio na tua impressora, dentro dele tem o quê? Tem o driver de instalação. E você vai pegar esse CD e vai enfiar ele aonde? No drive de CD. O drive de CD, aquela maquininha com a bandejinha, é um dispositivo de hardware. O que está dentro do CD é um software, tá? É o driver, só para título de comparação aí. Quando vocês conectam lá um pendrive, tem que botar o CD para instalar o pendrive? Não. Então acontece o quê? Plug and play. E a USB, ela também agora tem velocidades diferentes, né? Desde que foi criada aí. Então existe a USB 1.1, cuja velocidade é de 12 megabits por segundo. USB 2.0, que a velocidade é de 480 megabits por segundo. E a USB 3.0, que a velocidade é de 5
gigabits por segundo, que na verdade é 4,8... É 4,8? É, não, 4.800 megabits por segundo. 4.800 megabits por segundo. Tá? Então essas são as velocidades da USB. Bacana? Ah, mas como assim? Isso está falando em megabit por segundo? É, porque eu estou falando aqui não de armazenamento. Estou falando de transmissão de dados. Toda vez que estamos enviando e recebendo informações, vamos medir em bits. Geralmente, bit por segundo. Quando eu estou armazenando, guardando coisas, nós vamos medir em byte, tá? Então, por exemplo, quem sabe aqui qual é a velocidade que tem em casa de internet? Alguém sabe? Como é que é o seu nome? Gabriel, quanto você tem de conexão em casa? 15 mega o quê? Megabit. É megabit, porque transmissão de dados a gente mede em quê? Bit por segundo. Agora, por exemplo, o teu HD é de quanto? 1 tera. 1 tera é o quê? Byte. Perfeito. Tá vendo? Armazenamento. Eu vou, por convenção, nós adotamos assim. Isso pode ser convertido? Pode, mas o padrão é esse. Porque senão fica como chegar no açougue e falar assim, moço, me dá 1 litro de picanha. Lógico que matematicamente a gente adota que 1 litro é igual a 1 quilo. Até aí tudo bem. Mas o cara do açougue não vai achar estranho isso? Pô, 1 litro de picanha, ele quer o quê? Que misture água na carne, moa a carne. Então, oi? Bate no liquidificador, faz um shake, né? Então, repare, transmissão de dados é feita em bits por segundo. Armazenamento é em byte, tá? Então, quando você fala aqui, ó, na USB, eu não falei da capacidade de armazenamento de um pendrive, não falei isso. Estou falando da velocidade de transmissão de dados. E, a grosso modo... Só um minuto. Vocês vão notar que eu vou tossir e vou pigarrear de vez em quando. Peço desculpas a vocês da sala e a quem está acompanhando a aula aí, porque eu estou gripado. Traduzindo isso aqui a grosso modo, imagine que eu coloque um filme de DVD lá no drive lá. E eu vou copiar o filme de DVD para um pendrive, tá? Se eu conectar esse pendrive numa porta USB 1.1, esse arquivo desse DVD para o pendrive vai demorar para ser copiado cerca de 5 horas. Então arrastou e está copiando. Pode tomar banho, lavar roupa, né? Vai brincar com o cachorro no quintal, faz qualquer coisa, vai estudar. Vai demorar 5 horas para copiar. Se você passar um filme, copiar o arquivo de um filme, do mesmo filme, numa porta USB 2.0, vai demorar mais ou menos aí uns 40 a 50 minutos na USB 2. Então de 5 horas já caiu para o quê? Já caiu para 40 aí a 50 minutos. E se eu conectar um pendrive numa porta USB 3 e passar esse filme do DVD para o pendrive, menos de 1 minuto na porta USB 3. Tá? E existe o USB padrão 4, que está em desenvolvimento, está em uso já está rolando, tá? Que é 10 vezes maior que isso. Então, na verdade, 480 megabits, tá? Ele é 10 vezes menor que o quê? Que 4.800 megabits, que é os 5 gigabits aqui. Então a diferença do 2 para o 3 é de quanto? É de 10 vezes, né? E a próxima geração é 10 vezes mais rápida que essa última aqui. Tá? A próxima geração é 10 vezes, tá? Ele chama o USB, a nova geração, de Thunderbolt. A nova geração de USB chamada Thunderbolt, tá? E essa USB, nós temos vários tipos de conectores, tá? No tocante ao conector, aquele conector padrão que a gente usa em casa, não tem achatadinho assim? Quem já viu assim, ó? Não tem um conector assim? Igual do pendrive, igual então. Esse é o USB tipo A. Quando é o buraquinho, é o tipo A fêmea. Quando é o pininho, é o tipo A macho. Acho que não preciso explicar a diferença de macho e fêmea, né? Ficou claro aqui, não ficou? Claro, né? Então, aquele USB que a gente liga à impressora, não tem? Que ele é um quadradinho assim, quem já viu? Ele tem um negocinho assim, já viram esse? Esse é o tipo B, tá? Existe o mini A e o micro A, que são aqueles que a gente usa no celular, não tem? E existe o USB tipo C. O USB tipo C é aquele que pode ligar de qualquer jeito. Quem já viu isso? Ele é menorzinho, não tem lado certo. Já viram que o USB tem um lado certo para enfiar? Quem já viu isso? Se enfiar errado, você não consegue, ou vai quebrar se forçar. Se for bruto, vai forçar. O USB tipo C, ele pode ser enfiado em qualquer lado que ele funciona de qualquer jeito. Tá? Não tem nenhum problema com isso. Pegou isso aí? Bacana? Então, byte é armazenamento
bit, transmissão de dados. Então aqui eu estou falando de transmissão, né? Velocidade de transmissão, a gente vai medir em bits por segundo. E toda vez que eu estiver armazenando, eu vou medir em byte, tá? Só um detalhe, outra coisa para comentar com vocês aí. Não, acho que é só isso mesmo. Tá de bom tamanho. Foi? Então a resposta da 2 é o quê? 10 vezes mais rápido. Só um detalhe, uma coisa que eu lembrei aqui, outra coisa. Se eu conectar um pendrive padrão USB 2, tem lá um pendrive, que é o pendrive comum da gente, geralmente é o padrão 2, tá? Se eu conectar ele numa porta padrão 3, o que vai acontecer? O 3 vai se comportar como 2, ele desce o nível. Igual no direito administrativo, quem pode mais, pode o menos, tá? Então o USB 3 vai ser compatível com os demais também, tá? E como é que eu identifico uma USB 3? Geralmente ela tem uma cor diferente. Se você olhar no notebook, você nota que tem as USBs convencionais, elas têm a linguetazinha dentro delas é pretinha. A USB 3 ela é azul. Alguém já viu uma USB que a portinha é azul? Quem já viu aqui? Então, essa é a USB 3. Tá? Numa máquina, geralmente de gabinete, de torre, né? Que vocês chamam erroneamente de quê? Vocês chamam de CPU. Vocês não chamam isso de CPU? Tá errado. CPU é processador. Tá? Então, eu bati com o pé na CPU. Não, você bateu com o pé no gabinete, na torre, não na CPU. CPU em prova é sempre processador. Então, lá naquele gabinete, geralmente as portas da frente são as de maior velocidade. E as de trás são de menor velocidade. Então, geralmente no teu computador, se ele é novo, se ele é recente, as da frente são USB 3 e as de trás são USB 2. E no notebook, as USBs convencionais ficam juntas de um lado. E geralmente aquela porta que está sozinha do outro lado, quem já viu uma porta sozinha USB? Aquela geralmente é a mais veloz, aquela é USB 3. Tá? Pegou isso aí? Bacana? Então a 2 ficou... O 2 e o 1 são pretinhos, a lingueta é pretinha. Agora o USB 3 que é azul. A cor da lingueta é azul. Foi? Aquela linguetinha que tem dentro assim. Então, questão 2 ficou letra D. Tá bom para vocês essa velocidade, explicando as coisas ou não? Tá bom para vocês explicar ou querem que eu vá batido só as questões? Vocês preferem a teoriazinha? Então tá bom, tô perguntando porque é para atender a demanda dos senhores aí. 3. Pelas características dessa máquina, pode-se concluir que a citação 6 GB faz referência ao seguinte tipo de memória. Então vem uma propaganda aí, né? Notebook Sony, Fit 14, vem a especificação dele. Prata, tela LED Touch 14 polegadas. Então essa tela LED Touch, então ela é um periférico de quê, por exemplo? Touch é o quê? Entrada e saída, não é isso? Perfeito. 6 GB de memória, que é o que ele quer saber. HDD de 750 GB e o Windows 8 Pro. Então essa memória 6 GB, tá falando de que isso aí? O que vocês acham que é isso? E alguém tem ideia do que é isso? E aí? Memória RAM, mas aí nós temos duas alternativas com RAM, não é isso? E aí? Pode apagar aqui esse pedaço? O pessoal da foto aí que tira a foto do quadro, já tiraram a foto? Então, vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar com o andor aí que vocês estão... Vamos devagar, vamos devagar. Olha só. Primeiro, você já sabe que é RAM. Até aí todos chegaram no ponto pacífico, né? Mas aí cada um falou uma coisa. Se é a RAM do processador, é a RAM do não sei... Calma, vamos devagar, devagar. No tocante às memórias, nós temos vários tipos, tá? As chamadas memórias primárias são elas ROM, que a gente não vai falar agora, e a da questão, que é a RAM. Memória primária é aquela memória que nós, usuários, não guardamos as nossas informações. Ela é memória de uso do computador, é memória de trabalho. No caso da memória RAM, ela está ligada a desempenho, tá? Quanto mais memória RAM a gente tem, melhor será o desempenho do computador. Ela é a memória de trabalho da máquina. Tudo que você faz passa pela RAM. Porém, nada fica, porque a RAM, uma das características dela é que ela é volátil. Volatilidade é uma característica da química, não é da informática, mas a informática pega emprestado. Volatilidade na química é quando uma substância evapora com facilidade. A ideia aqui na memória RAM é a seguinte: na ausência de energia, os dados evaporam. Tá? Então é o seguinte, memória volátil, porque não é só ela não, tem outras voláteis.
A cache é volátil, os registradores são voláteis, a gente vai falar isso aqui mais à frente nas questões. Então, quando eu falo que a memória RAM é volátil, significa, na ausência de energia, ela não guarda dados. Tá? Por isso que ela não pode ser usada para a gente guardar as nossas informações. Legal? E quando eu falo memória RAM, tá? Eu tenho 3 subtipos de RAM. Eu tenho a SRAM, que é a chamada RAM estática. Ela é usada para fazer memória cache. A memória cache é feita com um sistema SRAM. O que é memória cache? Calma que vocês vão aprender mais à frente. Existe a SDRAM. Essa é aquela que a gente compra para colocar no computador. Essa é aquela que tem o formato de um pente, parece um pente, quem já viu? No notebook é pequenininho assim, né? E no micro de mesa, no desktop, ele é compridinho. Por isso que chamam de pente de memória, porque parece um pente mesmo. Aquele pente que o vovô tinha, sabe? Pente Flamengo. Então, que levava no bolsinho de trás. Essa memória é aquela que a gente compra mais e coloca na placa-mãe, tá? E eu tenho vários subtipos dela. DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Então, esse DDR, Dual Data Rate, né, que é taxa dupla de dados, isso está associado a essa memória, que está associado automaticamente à memória RAM. E existe a VRAM. A VRAM é a RAM de vídeo. É aquela que vem nas placas de vídeo. Certamente você tem alguém aqui que você conhece que joga no computador. Alguém tem aqui namorado, filho, marido, alguém tem alguém que joga no computador? Oi? Você joga no computador. Então você, Gabriel, né? Gabriel, você que joga no computador, você tem que ter uma placa de vídeo que utilize memória RAM dela mesma, para não ficar mendigando memória na placa-mãe. Porque se tu botar um jogo, que jogo você utiliza geralmente? Eu não entendo nada de jogo, antes que alguém pergunte, que sempre vem assim, professor de informática, então sabe tudo de jogo. Não, eu não suporto jogo. Vocês acham que eu saio daqui depois de dar aula e vou pro Facebook, é isso? Não, existe vida além da tela do computador. Então notem que a pessoa pensa isso, é gordinho, né, de informática, então gosta de jogar. Não suporto jogo nenhum, não sei nada de jogo. Lógico, eu sei como funciona, mas não gosto de jogar. Gabriel, o que você joga? Counter-Strike, é jogo de tiro, não é isso? Então, para ter uma alta resolução, para ver o sangue esguichando quando o tiro pega, tem que ser uma placa de vídeo de alta qualidade. Então, essa placa de vídeo já traz memória RAM dentro dela para não precisar ficar mendigando memória RAM na placa-mãe. Você ia falar o que também, jovem? No seu caso, você tem alguém que joga? É você que joga ou é o marido que joga? É você que joga. O que você joga? Hello Kitty? O que você joga? Não, fiz uma palhaçada porque é menina, né? Aí você pensa o quê? Deve ser um joguinho suave, né? O que você joga? É jogo de morte? Como é que é o jogo que você joga? Cadillac Dinosaur. O que é isso? Que diabo é isso? Hablas espanhol? Speak English? Parla italiano? Parlez-vous français? Tá falando em algum idioma que eu não sei qual é. É de pancada, é de lutinha. Ai, que gracinha. Que bonitinho, né? Hoje os tempos são outros, né? Menina joga jogo de tiro, né? Então, é de dinossauro. Achando que era coisa de dinossauro no jardim, né? Da flor pro dinossauro comer. Nada disso. É porrada, pé na cara, voadora, só. Entendeu? Então, esses jogos precisam demais. Inclusive, as placas de vídeo hoje, além de apresentarem VRAM, as placas de vídeo hoje têm uma GPU. GPU é um processador gráfico. Tá? Então, placas de vídeo hoje, elas vêm com memória RAM e vêm com processador gráfico. Por exemplo, essa máquina que está filmando a gente lá atrás, essa máquina tem que ter uma placa de vídeo que tenha isso aqui. Né? Aqui é o que? Uma GeForce? O que você está usando? Oi? Não lembra? Então, é uma NVIDIA, o que ela é? Então, 4 GB de VRAM. Então, ela tem 4 GB já de VRAM só para ela. Sem precisar pegar da máquina. E a máquina tem quanto de RAM? 16. A máquina tem 16 para ela e a placa de vídeo tem 4 só para ela. Quer dizer, é para justamente o quê? Não ter travamento, porque está mexendo com processamento de imagem, arquivo pesado. Fala, Gabriel.
Na verdade é só nomenclatura, mas são processadores, processador gráfico. É só porque é para utilizar a nomenclatura. Igual, por exemplo, a Intel registrou a palavra core, mas todo processador tem core. Todo processador tem núcleo, não tem? Porque core é núcleo. Só que a Intel registrou Core i7, Core i5, malandramente ela fez isso, mas todo processador tem núcleo. Então tem que tomar cuidado na questão até quando ele fala assim, um processador dual core, então está falando de um processador que tem 2 núcleos. Agora quando ele fala um processador Core i7, esse i7 não diz respeito à quantidade de núcleos, está falando sobre o quê? Sobre a marca da Intel. Mesmo esquema, basicamente isso. Pegou? Foi? 3 então ficou? Ficou o que agora aí? Ficou claro, né? RAM SATA 3, isso aí tá misturando Lé com CRE. SATA é serial ATA. Isso aqui é um barramento. Isso é para ligar HD, DVD. O SATA veio substituir o barramento IDE. Tá? O IDE, ó, morreu. Lembra quando você abriu o computador, ou alguém já viu aberto no computador, tinha um cabo em forma de uma fita, parecia um pano. Lembra disso? O que eu fiz? Escrever mais pra cá, isso. O IDE... é por causa do... Deixa eu botar aqui a marca do pênalti. Pronto. É verdade. Mas aí deu pra pegar? Deu, né? Mal, né? Tá bom. Não tem mistério não. Ó, quem tá assistindo, eu escrevi IDE lá no canto, tá? Então, o que acontece? Quem já desmontou o computador e viu que dentro dele tem tipo uma fita assim, já viram? Parece um pano. Aquilo não é pano, não. Aquilo é um cabo flat, é o que ligava no IDE. Tá? Hoje é o SATA que é mais rápido, tá? Aí tem gente que espalha boato na internet, abra seu computador e veja um cabo lá assim assado, vai estar escrito Satã. Arranca porque é coisa do diabo. Não, gente, é SATA. Tá? Arranca que é do capeta. Não, pelo amor, não faz merda não, não faz merda não, não faz não. Eu já vi um e-mail assim com isso. Isso é papo furado, né? Pelo amor de Deus. Porque tá escrito Satã. Entendeu? Aí, tá amarrado. Mete a... Não faz isso. Deixa, pelo amor de Deus, né? Joga água benta, joga água benta pra você ver, com ele ligado, liga ele e joga água benta. Mistura sal na água benta e joga, para aumentar a ionização, a potência da ionização. 3, então, ficou a letra A. Bacana? 4. A memória cache. Vocês sabem o que é cache ou não? Sabem ou não? Explica ou não explica o que é cache? Quer que explique? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o apagador. Quem queria tirar foto já tirou do lado de cá? Que eu vou apagar por envelhecimento, quer dizer, a matéria mais antiga sai. FIFO, né? First in, first out. Quem entrou primeiro, sai primeiro. Olha só. Memória cache. Quem quiser anotar aí. Memória cache serve de ponte de comunicação entre o processador e a memória RAM. Memória cache serve de ponte de comunicação entre o processador e a memória RAM. A memória cache tem níveis, L1, L2, L3, L4. L1 e L2 estão localizadas no processador. Bota aí. L1 e L2 estão localizadas no processador. L3 e L4 ficam na placa-mãe, estão fora. Foi? Então vamos entender isso aí. Olha só. Primeiro eu vou explicar a função, depois eu explico L1 e L2 aí. E depois vou alertar as pegadinhas, os perigos que tem sobre essa matéria e as confusões também sobre essa matéria. Imagina o seguinte, eu sempre morei a vida toda em apartamento e de uns tempos pra cá estou morando numa casa. Estou gostando muito, mas casa tem os seus problemas, né? Principalmente em relação à água. Tem que controlar a água, ver se a caixa está cheia ou não. Porque no apartamento é mole, né? Só abre o chuveiro. Então o ideal é você que mora numa casa, quando você abre
o registro do chuveiro, o ideal é que já caia a água, não é isso? Então o seu banho será mais rápido, porque você acessou a água mais rapidamente. Agora, quando você abre e não tem água, tem que fazer o quê? Tem que ligar a bomba para puxar da cisterna para a caixa d'água, não é isso? É o mesmo esquema aqui. O papel da memória cache é puxar a informação da RAM para já deixar disponível para quem? Para o processador trabalhar. Se ele encontrar a informação na memória cache, isso será mais rápido. Se ele não encontrar, vai ter que ir lá fora pegar a informação. Isso será o quê? Mais lento, mais demorado. Quando ele encontra a informação na memória cache, isso é chamado em prova de cache hit. Ele acertou, pontuou, achou a informação. Quando ele tem que ir lá fora buscar, não achou na memória cache, tem que ir lá na RAM buscar, isso é chamado em prova de cache full. Tá? Importante lembrar que cache, essa palavra tem várias aplicações na informática. A palavra cache é originária do francês, que significa esconder ou guardar. Igual, por exemplo, cachecol. O que é colle em francês? Ó? É o colo. Cachecol é o quê? Guardar o colo, proteger o colo. Né? O pano que vocês enrolam no pescoço. Então, a ideia aqui é a mesma. Então, quando eu puxo a informação, estou guardando na cache aqui no processador, ele vai acessar mais rápido. E para facilitar o seu entendimento, vamos ao trocadilho tosco. O bom é que a informação já esteja o quê? Na caixa d'água. Pegou? Podre. Entendeu a piadinha? Na caixa d'água. Então, se tiver na caixa d'água, seu banho vai ser mais rápido. Se não tiver na caixa d'água, você vai ter que se enrolar na toalha e vai lá fora, tem que o quê? Ligar a bomba, poder esperar. E demora, não demora? Tem que esperar encher a caixa. Não pode sair. Liga e vai tomar banho. É liga e espera uns 5 minutos para a água ter o quê? Um certo peso na caixa, você começar a tomar banho. Então a ideia é exatamente a mesma. Lógico que cache não tem a ver com caixa d'água, tá? Isso foi um trocadilho infame que eu fiz para facilitar a sua memorização, tá? E é o seguinte, essa palavra cache gera confusão. Que tipo de confusão? Primeira, já vi questão de prova falar que a memória cache está no núcleo do processador. Tá errado. Memória cache, L1 e L2, estão no processador, mas não estão no núcleo. No núcleo eu só encontro esses carinhas aqui, ó. A UC, a ULA e os registradores. No núcleo só tem isso. UC, ULA e registrador. Então a cache não está no núcleo. Falar que ela está no processador está certo. Mas falar que ela está no núcleo do processador está o quê? Está errado. Tá? Outra coisa. Cache L3 e L4 ficam na placa-mãe. E elas têm tamanhos diferentes porque elas têm capacidades diferentes. Tá? Quem quiser anotar, a cache L1 ela tem menor capacidade, porém é mais rápida. Então, por exemplo, imagina o seguinte, Leandro tá acordado aí, Leandro? Leandro, né? Leandro, vamos apostar uma corrida eu e você aqui em volta do quarteirão? Apostar uma corrida, vamos embora? Topa? Quem você acha que vai ganhar? Fala, meu filho. Não precisa mentir, não. Olhou pra minha barriga pra quê? Olhou pra minha barriga e baixou a cabeça assim, sem graça. Entendeu? É óbvio que ele vai ganhar. Leandro é a cache L1. Ele tem menor capacidade, ele é o quê? Mais magro, por isso ele é mais rápido. Eu sou a cache L2. Eu tenho maior capacidade, porém sou mais lento. Pegou a diferença, então, entre elas? Tá? Então, vai escrever que é Leandro e Roberto, né? Não vai escrever isso. Isso, a L1, ela é mais... Não, a L1, ela é menor, mais rápida e acessada primeiro. Anota isso aí. A cache L1, ela é menor, mais rápida e acessada primeiro. A cache L2, ela tem maior capacidade e é acessada depois. Tá? E é mais lenta, né? Inclusive, ó, isso aqui é medido em kilobyte, essa aqui é kilobyte, essa aqui também é kilobyte, já a L3 e L4 é em megabyte. E a L3 e L4 ficam na placa-mãe. Tá? Como a memória RAM também fica na placa-mãe. Importante também lembrar, memória cache
ela é volátil. O que é isso? Se não tem energia, os dados são perdidos, tá? E outra confusão de prova também sobre isso é com o papo de cache de navegação. Porque existe memória cache, que é um assunto, e existe um assunto chamado cache de navegação, que eu vou explicar para vocês. Quando vocês entram num site pela primeira vez na vida, nunca entraram nesse site, o site abre rápido ou devagar? Devagar. Numa segunda visita, terceira, 10ª visita, o site abre mais rápido. Aí você fala, nossa, a internet está boa. Não, a internet nunca está boa. Na verdade, durante a sua primeira visita, partes do site foram armazenadas no seu computador. Essas partes, tabelas, figuras, já ficam no nosso disco rígido, no nosso HD, para quando você entrar no site de novo, não precisar o quê? Baixar de novo isso para o seu computador. Esses arquivos nós chamamos de cache de navegação ou arquivos de internet temporários ou arquivos temporários da internet. Então cuidado que na prova eu já vi uma conversa fiada assim, porque os arquivos temporários da internet, também chamados de cache de navegação, são armazenados na memória cache do computador. Tá certo isso? Não. Primeiro, são assuntos diferentes. E segundo, memória cache não guarda nada. Memória cache é a memória usada para trabalhar para o processador. Pegou isso aí? Foi claro? Bacana? Então, quem quiser anotar aí, cache de navegação, que é uma confusão, né? Cache de navegação é sinônimo de arquivos temporários da internet. Isso não tem nada a ver com memória cache, tá? Para que servem os arquivos temporários da internet, também chamados de cache de navegação? Permitem que os sites carreguem mais rápido. Permitem que os sites carreguem mais rápido. Arquivos temporários da internet, também chamados de cache de navegação. Vocês, inclusive, de vez em quando, por exemplo, vocês compraram um pacote de videoaulas. Aí sabem que dias vão entrar as aulas. Então, dia 10, entrou aula 1, dia 20, aula 2. Hoje é dia 21 e você não está vendo a aula 2 ainda. Mas você já sabe que colegas seus já estão vendo essa aula. Aí você liga para o suporte do site. Aí o cara fala, senhora, limpa o cache do seu navegador. O que é isso? Você está vendo a página velha porque o seu navegador está guardando a página velha onde? No cache, nos arquivos temporários. E aí você não faz lá o procedimento que ele manda? Vai lá em ferramentas, opções, aí limpa o cache, aí passa a ver a aula 2. O que estava acontecendo então? Seu navegador não estava atualizando a página porque estava pegando a informação que estava guardada no cache de navegação do seu computador. Agora, limpar o cache com frequência e falar que isso vai deixar a navegação mais rápida, está errado, é o contrário. Se você limpar o cache, o que vai acontecer? Ele tem que baixar tudo de novo, tá? Pergunta? Sim, quando você atualiza, dá um F5, geralmente limpa o cache. É porque geralmente a pessoa só bota o endereço lá e deixa lá o endereço aberto. Aí tá vendo a página velha. Geralmente não atualiza. Então, quando não atualiza, ou se não limpa o cache por algum motivo, pode ter vários motivos para isso, vai ficar vendo a página velha. Então, aí por isso o suporte fala, limpe o cache do seu navegador. Aí é exatamente isso. É exatamente jogar fora os arquivos para obrigar o navegador a puxar o quê? A página nova que está atualizada. Tá? Pegou isso aí? Bacana? Show de bola? Então vimos a memória cache aí e já separei as coisas. Que o cache de navegação permite que as páginas carreguem mais rápido. Então vamos na 4 aí. É usada para maximizar a disparidade existente entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação de dados. Tá certo isso aí na A? Sim ou não? Não é maximizar, né? Isso é a pegadinha, né? Maximizar a disparidade é aumentar a disparidade. A ideia da memória cache é o quê? É minimizar essa disparidade. Então a A está fora. Na B, é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento. E aí? Tá certo. Achamos a resposta aí, letra B. Alta velocidade por quê? Na próxima questão, na 5, né? A 4 ficou B, não é isso? Vamos para 5, que eu já vou explicar uma coisa aqui que serve para 5 já. Tem uma pirâmide aí, não tem? Então vamos entender essa história, interpretar esse dado aí. Quanto mais no topo da pirâmide, menor é a memória e mais rápida ela é.
Então aqui no caso, ó, medida em byte. A memória mais rápida de todas são os registradores. Onde eles ficam? Ó, no núcleo do processador. Registradores, aqui ó. No núcleo do processador. E servem para quê? Quem quiser anotar, ó, registradores auxiliam a ULA, que é a unidade lógico-aritmética. Registradores auxiliam a ULA, unidade lógico-aritmética, nas suas funções de cálculo. A ULA é a parte do processador que mexe com os binários. Já ouviram falar isso? Que computador entende binários? 1 e 0. Quem já ouviu falar nisso? Então, quem faz esse processamento propriamente dito é a ULA. E ela tem uma memória que auxilia ela no trabalho, chamada de registradores. E reparem, é muito simples. Onde está o registrador? No núcleo, não está? Está no olho do furacão. Tu tem que ser a memória o quê? Mais rápida. Tá? Depois, ó, medida em kilobyte, começa a cache. É a segunda mais rápida. Até porque, ó, não está no núcleo, mas está onde? Está no processador. Então tem que ser a mais rápida. Medida em kilobyte ou megabyte, tá? Aqui, ó, você pode botar até as duas, ó. Começa a ser medida em kilobyte e vai até mega. Depois eu tenho a memória RAM. A RAM é a terceira em ordem de velocidade, né? Ela começa a ser medida em mega, já é antigo isso, e ela hoje ocupa a casa dos giga. Como vocês viram, o William lá atrás falou o quê? Ó, a memória RAM dessa máquina, de quanto dessa máquina atrás? Ele falou 16 GB. Então tem 16 GB de memória RAM. E por último aqui, as secundárias. Secundárias são as memórias que nós guardamos os dados. Disco rígido, pendrive. Então as secundárias são medidas em giga e em tera. Tudo bom, meu filho? Trouxe o pendrive? Trouxe lá o que você pediu aí. Não vou falar o que você pediu porque está sendo gravado, né? A ilegalidade, né? Ele pediu uma cópia do Windows 10, mas eu vou falar, pouco me fudendo. Pedi uma cópia do Windows 10. Ó, agora tá na merda, hein? Vou eu preso e você. É bom que a gente fica na mesma cela conversando, batendo papo, entendeu? Ele quer uma cópia do Windows 10. Tá no pendrive aqui, vocês querem? Eu te arrumo também, não tem problema não. Vale lembrar que isso é uma prática criminosa, não façam isso, senhores. Não façam isso. Eu fui forçado por eles a isso. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu fui forçado, eles me ameaçaram me bater, entendeu? Os dois vão se unir, o Gabriel e o André. Oi? Não, não é minha. Inclusive esse pendrive também não é meu, não tem nada meu. Não tem nada meu. Só aquela mochila ali é minha, não tem nada a ver com isso. É Dona Marisa, é coitado, vou botar a culpa na morta, né? Os caras fazem isso. Foi? Pegou? E na 5 aí, desemboca essa missão aí. Ele dá um quadro, eu traduzi já o quadro para vocês, né? Já fiz a molezinha aí para vocês. Com base no quadro, podemos dizer que quem é quem aí? Quem é 1? Então já sabe, se 1 começa em registradores, todas as demais já estão o quê? Já estão fora. Já eliminou todas as outras, já achou a resposta. Na primeira já achou a resposta. Cache, principal e secundário. Principal porque é RAM. RAM tá onde, ó? Memória, primária ou principal, deixa eu botar aqui, né? Primária ou principal. São os dois nomes. Pegou? Então a 5 ficou letra A. 6. Dependendo da arquitetura, é possível encontrar modelos que contam com mais um nível desta pequena quantidade de memória SRAM. Ó, memória SRAM, tá aqui a RAM, SRAM. Então, se ele está falando de SRAM na questão, está falando de quem, senhores? De cache. Então já sabe isso. Embutida no processador. Até porque embutida no processador só pode ser quem? Olha lá, cache. O processador Intel Core i7-3770, grifo aí, ó, quad-core. Quad-core significa que tem quantos núcleos esse processador? 4 núcleos, tá? Guarda isso aí. Por exemplo, possui tananã, relativamente pequenos para cada núcleo. 64 KB e 256. Aqui, ó, falei para vocês, ó. L1 é medido em quê?
kilobyte, ó, 64. E a L2, ó, 256. Aí, ó. Respectivamente. No entanto, tananã, é expressivamente maior, com 8 MB. Olha aqui. Bota aí no desenho que você vai lembrar. E ao mesmo tempo, compartilhado por todos os seus tananãs. O que é isso aqui? São os núcleos, né? Então, 4 núcleos, quad-core. Não mandei grifar isso aí? Faz de trás para frente a questão. Só tem uma resposta, qual é? Olha lá, letra D. Só tem uma com 4 núcleos. Então ele começou falando no 1, em Romanos, o tananã, L1, L2, depois L3, 8 MB, e seus 4 núcleos, quad-core. Por isso eu mandei grifar isso aí. Quad-core, processador com 4 núcleos. É isso aqui, ó. Esse aqui é um single core, porque só tem um núcleo. Single é solteiro em inglês, então só tem um núcleo. Quad-core seria isso aqui, ó. Ele tem 4 desses, tá? Dual core seriam 2, octa-core são 8, deca-core são 10, duodeca são 12 e por aí vai. Ô, Roberto. Eu. Existem 2 memórias cache para cada núcleo, L1 e L2. Isso é a convenção ou eu posso botar 3 para cada núcleo? Não, convenciona-se 2 para cada e bota a L3, L4 na placa-mãe, convenciona-se isso, entendeu? Não é obrigação, é só uma Não, convenção só. Convenção. Inclusive, por exemplo, se você é uma empresa e precisa de um processador específico, você pode desenvolver ele de acordo com a especificação que você quiser também. A NASA, por exemplo, a NASA não compra processador na lojinha. Ela manda para a Intel, ó, precisa de um processador assim, assim, assado, com tantos núcleos, tem que ter 20 núcleos, tem que ter tanto de cache, aí a Intel desenvolve. Mas aí, lógico, que o projeto vai custar os olhos da cara, né? Pegou? Bacana. E quanto mais núcleo, qual é a vantagem dos núcleos? Primeiro, eu tenho mais poder de processamento. Segundo, eu tenho economia de energia e redução de temperatura. Entendeu? Quando eu boto mais núcleos, é como se tivesse 4 processadores trabalhando em um só. Tá? Então, eu tenho redução de energia, aumento de processamento, redução de consumo de energia, aumento de processamento e também redução de temperatura. Isso é a vantagem que nós temos em possuir mais núcleos. Tá? Agora, por que dá para fazer isso? Graças a uma coisa chamada nanotecnologia. O que é isso? Nano é uma unidade de medida, né? Nanômetro. Tá? Então, nanotecnologia, quem quiser anotar aí, capacidade de construir dispositivos em escala microscópica. Tá? Nanômetro é usado para medir bactéria, célula, por exemplo. A célula da pele, uma célula epitelial tem 1 nanômetro. Os circuitos dentro do processador tem 13, 25 nanômetros. Então imagina, um circuito com 13 nanômetros é do tamanho de 13 células da pele. Pega 13 células da sua pele e junta assim, é um dos circuitos. Só para você ter ideia do tamanho disso, o que é um nanômetro. Tá? Pegou? Quanto mais núcleo, não, vamos devagar, né? A vantagem de termos os núcleos, né, somados aí é maior processamento, redução de temperatura e redução no consumo de energia. Foi? Pegou? Qual o tamanho máximo em bytes que uma mensagem de texto do Twitter possui? E aí? Aí você, nossa, não entendi nada. Vamos devagar. O que é o Twitter? Twitter é uma rede social e microblog. Duas coisas. Ele é rede social, microblog. Microblog porque blog, a ideia de blog é a ideia de postagens. E essas postagens ficam em ordem cronológica, né? Quando você posta uma coisa, tá lá na tela. Postou outra, aquela desce e entra outra em cima, não é isso? Então, o Twitter é isso. O Twitter tem um limite até bem pouco tempo, porque esse limite mudou, sabiam disso ou não? Até bem pouco tempo, o Twitter adotava 140 caracteres. Teve uma atualização agora, não teve? Para quanto foi? 200 e quanto? Fala. 280, não é isso? Então,
agora está em 280 caracteres. Foi você até que pesquisou, não foi numa aula? Foi você que pesquisou numa outra aula, não? Quem foi, Karen? Porque Karen é o registro, Karen sabe, Karen está em todas as aulas, né? Karen estava aqui ontem à noite, eu estava dando aula, ela estava aqui. Hoje amanheceu, ela está aqui, entendeu? Aqui. Ela vive aqui, ela meio que, eu acho que ela é filha da Raquel. Que ela é lourinha assim, de olhinho azul, igual a Raquel, né? Ela é filha da Raquel. Você não aguenta mais essa piadinha, né, cara? Chega, né? Não? Então, pede a mamãe uma bolsa, né? Já que você fala assim, ó, já que eu sou sua filha, Raquel, pô, libera uma bolsa. Ela te chama de filha agora, depois daquela piada que eu fiz com você e com ela? Então, oi, filha, já fala assim. O pessoal, ih, ela, filha da Raquel, filha da Raquel. É bom que te dá um certo status. Te dá um certo status, né? E Sofia vai ficar com ciúme. Sofia é a filha verdadeira da Raquel. A Karen é a filha postiça, é a filha adotada. 280, essa mudança é recente, tá? Então a questão quando foi feita, trabalhava ainda com a numeração antiga. Por que que o Twitter tem essa limitação? O Twitter foi criado para ser um serviço para chamar táxi. O Twitter não foi criado para vocês ficarem brincando de conversar um com o outro. O Twitter, a ideia era a seguinte, o taxista está lá no carro e ele vai receber um torpedo. Torpedo, SMS, o limite máximo são 140 caracteres, tá? Ah, mas quando eu recebo um torpedo, vem mais. É porque o programa de torpedo junta para vocês as mensagens. Mas quem lembra antigamente, quando eu recebia um torpedo, às vezes ia bater boca com alguém, brigar com o namorado via torpedo. Aí faltava pedaço, lembra? Aí você, como assim? Aí chegava depois o pedaço e você, ih, putz, já mandei essa merda, e agora? Lembra disso? Ele mandava um negócio, faltava um cotoco, você, como assim? Aí você, ih, chegou agora aí, que merda que eu fiz, não é isso? Hoje, para evitar esse tipo de coisa, o software de SMS junta as mensagens. Mas antigamente dividia, né? Quando você chegava lá em 140 caracteres, ele avisava, ó, isso vai numa segunda mensagem, isso vai numa terceira. E ficava assim, 1 de 3. Aí baixava 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, lembram disso? Então, perfeito. Então o limite é 140. Então a ideia era essa. Você em casa entraria no site e falaria onde você está. O taxista receberia o torpedo e ele iria te buscar. Era isso, o Twitter foi criado para isso. Tá? Hoje nós temos aplicativos que fazem basicamente isso de um jeito mais rápido, né? Como o Uber, aplicativos das próprias companhias de táxi, não é isso? Então esse caractere ficou, essa ideia ficou. E cada um caractere, uma letra, um ponto, um símbolo, um número, ocupa exatamente 1 byte. Então se são 140 caracteres, são 140 bytes. A resposta então ficou letra D. Não é isso? Então vamos lá. Considere os seguintes componentes de hardware. O item 1 aí é um dispositivo de 240 GB. Giga o quê? Bit ou byte? Byte. Então você já sabe que esse dispositivo é para fazer o que com isso? Armazenar. E ele fala aí SATA 6 gigabits por segundo. Ó. SATA é para ligar o quê, senhores? HD, DVD, mas nesse caso aqui não é HD, é um SSD, tá? O que é SSD? É o cara que vai substituir o HD. O HD, lá fora, já morreu. Só aqui em Kubanacan que a gente usa HD ainda. Aqui a gente não usa HD, e a gente prefere o HD, porque nós temos medo das novas tecnologias, a gente gosta do que é velho, né? Quando chegaram os primeiros netbooks, quem lembra dos netbooks, lembra? Fizeram um sucesso danado há uns 5 anos atrás, né? Então, eles vieram tudo com SSD. Aí o povo não comprou porque ficou com medo. Ai, não, esse negócio é novo, SSD, o que é isso? Aí mandaram para cá os netbooks com o quê? Tudo velho com HD e a gente comprou. Entendeu? Então, dê preferência aos SSDs. O SSD, Solid State Drive, ele é feito com a mesma tecnologia que faz o pendrive. Os caras começaram a perceber o seguinte, olha, nós já fazemos pendrives com alta capacidade. Por que a gente não junta os chips do pendrive numa placa só e faz um bagulho para substituir o HD? Já que o HD, ele é magnético, ele tem peças móveis dentro dele, ele é tipo um disco, parece uma vitrola, né? Tanto é que se cair no chão o HD, o que acontece? Quebra facilmente. Um pendrive, se cair no chão, nem sabe que caiu. Então a ideia é o quê? O SSD, quem quiser anotar, bota aí. Ele é uma memória flash, tá? O que é isso? Nas secundárias, ó,
nas secundárias, que são as memórias em que nós guardamos as informações, eu tenho as magnéticas, eu tenho as ópticas e eu tenho as memórias flash, também chamadas de eletrônicas. O SSD entra aqui, ó, nessa categoria. O HD entra aqui, ó. O HD é magnético, tá? As ópticas são as que usam laser, CD, DVD, Blu-ray, tá? Então o SSD é a memória flash, também chamada de eletrônica. Ele é mais resistente, bota aí, características do SSD. Ele é mais resistente, ele é mais rápido, ele economiza mais energia, mais resistente, mais rápido, economiza mais energia. Agora, tem desvantagem, não tem? Primeira desvantagem, o SSD aqui no Brasil, né, ainda está muito caro. No Brasil é assim, o que é muito novo é muito caro e o que é muito velho também é muito caro. Tá? Hardware antigo é caro e hardware muito moderno também é caro. Então a vantagem primeira é essa, o preço. E segundo, as capacidades. O SSD ainda não alcança as capacidades que a gente tem de HD. Você compra um HD com 6 TB. Você não acha agora para comprar um SSD de 6 TB. Entendeu? O SSD está evoluindo ainda. Agora, ele é muito mais rápido, muito mais veloz. Tá? Inclusive na aula de teoria, quem já assistiu, eu mostro um vídeo. Eu não vou mostrar aqui, porque senão vai ter que plugar o vídeo, não sei o que, vai dar uma trabalheira para edição danada. O vídeo mostra a diferença do SSD e do HD. E aí bota 2 notebooks iguaizinhos, é um vídeo sobre isso. E os 2 notebooks iguais. A única diferença deles é que um tem HD e outro SSD. Um carrega o Windows em poucos segundos. O outro demora quase 1 minuto para carregar. O HD demora muito. Fala. Oi? Se o SSD não tem entrada de CD, que você disse? Pera aí, vamos devagar. Que não vem mais CD. Ah, tá, mas o SSD, ele entra no mesmo buraco do HD. Entendeu? Ele não tem a ver com CD, não. O CD, ele não vem mais em alguns, em especial, os notebooks que vocês chamam de ultrabooks. Os ultrabooks são esses notebooks mais fininhos. Por que que não tem? Porque é um dispositivo que quase ninguém tá... Quem é que grava DVD ainda ou CD? Levanta a mão. As pessoas usam memória flash ou guardar onde? Na nuvem. Sim. O problema da nuvem é barato. Esse da Positivo aí eu sei qual é um. É um que ele até dobra assim, vira tablet, não é isso? R$700 que ele tá. R$700 tem... Ele tem 2 GB de memória RAM, tem... então, eu sei qual é esse aí. Ele vem com uma canetinha até para você usar na tela também. Isso aí. Então o que acontece? Reparem. Agora, se ele quiser guardar coisas, vai ter que comprar um HD externo ou um SSD externo. Aí você compra um SSD externo, assim como usa um HD externo, mesma coisa. Ah, se for comprar um SSD externo, sim, é bem mais caro. Bem mais caro. Dependendo do tamanho que você comprar. Às vezes um SSD de 240 GB, como esse aqui, você compra um HD de 2 TB. Então, quer dizer, você está levando 4 vezes mais memória pelo mesmo preço se comprar um HD. E 4 vezes menos aqui se comprar o SSD. Porque aqui está muito caro ainda. Mas o SSD substitui o HD. É ele que vai matar o HD. Inclusive, na maioria dos notebooks hoje, ele já vem com SSD e HD. Eu sempre falo isso na teoria. Toda vez que 2 tecnologias estão presentes em um computador, e as duas fazem a mesma coisa, porque uma delas vai o quê? Vai morrer. Assim como, por exemplo, antigamente o notebook só tinha VGA. Quem lembra? Para ligar o monitor ou ligar o datashow, não tinha aquela entrada azul, que era um conector azul. Antigamente só tinha VGA. Aí os notebooks passaram a ter VGA e HDMI. E hoje só tem o quê? Só HDMI. Então toda vez que 2 coisas estão presentes, é porque uma delas vai morrer. Uma delas vai ser ultrapassada. Então o SSD hoje vem junto com o HD. Então o que você faz? Você bota o sistema operacional no SSD, que ele fica mais rápido. E guarda os seus dados aonde? No HD, que aí você não precisa de tanta velocidade para acessar os seus dados. Pegou? Então o item 1 fala do SSD.
A outra desvantagem, a primeira é preço e a segunda é tamanho. Os tamanhos ainda não são tão grandes, não tem tanta capacidade quanto os discos rígidos, tá? O 2 aí, NVIDIA GeForce, o que é isso aí? Placa de vídeo. Seagate Barracuda 2 TB, 720 RPM. Isso é HD, porque o HD, ele é um disco, ele gira. Ali dentro tem uma velocidade, que no caso aqui é de 7.200 rotações por minuto. Tá? Também ligado no SATA, né? E Seagate é marca de HD também, Barracuda é uma linha de HDs. E 2 TB, para ter esse tamanho, só pode ser HD. 4 GB, DDR2, o que é isso aí? Memória RAM. E esse XFX ProSeries 1000 watts, isso é a fonte. Fonte? O que é isso, professor? Fonte. A fonte é uma mini central elétrica que tem dentro do computador. Você tem lá o gabinete, não tem? Aqui tem uma caixinha e aqui fica a placa-mãe. Quem já viu isso? Aí, inclusive, dessa caixinha aqui sai um ventinho quente. Quem já viu? Da bunda do computador não sai um ventinho quente? Então, esse ventinho quente sai da fonte. A fonte, ela pega lá os 110 volts, 220 e ela divide para os demais componentes do computador em voltagens menores. Tá? Então aquele ventinho quente que você vê sair lá de trás do computador, aquele é o ventinho da fonte. Se queimar a fonte, para tudo porque é a central elétrica, né? Então você tem que trocar a fonte. E o ideal é que ela seja da potência adequada aos equipamentos. Se botar uma fonte de 500 watts para ligar tudo isso aqui, ainda botar gravador de DVD, não sei o que, ela não vai dar suporte. É como numa rua quando você tem que trocar o transformador, já viu? Tem uma rua só com 3 casas. Aquele transformador dá. Agora botaram um prédio na rua. O que geralmente quando botam um prédio na rua, o que eles fazem? Logo em frente ao poste do prédio. Metem ou trocam um transformador. Por quê? Você tem que adequar a potência para a rua. Tá? Pegou isso aí? Diga. Tá muito frio, quer diminuir um pouquinho? Pode diminuir. André, você quer esse galho aí? Você que eu sei que você tá de aluno hoje, você não tá de porta de sala. É a glória. Tá ali o controle, é isso? Tá, vou ali pegar, vou ali pegar. É que André tá com vergonha, não quer aparecer na câmera, André. Vira homem, não passou maquiagem, passou lápis no olho. Tá com muito frio pra ela, coitada. Vem cá, cara. Lá, a pontinha do nariz tá gelada e os dedos tá fazendo necrose já, ó. Já, esse dedo aqui caiu, ó. Pode soltar esse aqui, que esse aqui caiu, ó. Joga esse fora. Esse caiu. Entendeu? Desliga aí. Caso é grave aí, hein? Caso é grave, hein? Na verdade, acho que falta pilha, né? Acho mesmo com pilha, né não? Sim, então tirei de lá pra quê, né? Mas fácil eu botar aqui, né? Daqui a pouco vai voltar pra mesa. Vocês são zoeiro, hein? Vocês são zoeiro, hein? Que 30? Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Me presta aqui. Pra que serve o controle, ó? Pronto. Acabou. Pena que a câmera não filmou, né? Pra que serve o controle? Desliga essa merda, pronto, desliga essa merda. Vai ficar quentinho agora, né? Pronto. Então bota a mão no sovaco, ó. Bota a mão no sovaco, se aquece. Você tá de gorro, não? Protege aqui, ó, que o calor sai por aqui, ó, em sobrevivência, ó, dentro d'água. Entendeu? Protege o miolo da cabeça aí, o cucuruco. Foi? Então 8 ficou o que aí? Letra B, de bobó de camarão. Na 9, atenção, para responder à questão, considere o texto abaixo. Um assistente administrativo da Defensoria Pública do Estado de Roraima guarda uma cópia dos documentos importantes que manipula no dia a dia em um pendrive de 64 GB. A maioria desses documentos são criados utilizando os aplicativos que fazem parte do pacote Microsoft Office 2007 em português e são gravados com senha de proteção para que não sejam lidos por terceiros sem a permissão do assistente administrativo. Além desses documentos, possui no pendrive diversos documentos não sigilosos em formato PDF, que também estão disponíveis para download no site da instituição. Se em um computador com Windows 7 o assistente administrativo plugar o pendrive, o que vai acontecer, senhores? Resolvam aí que eu vou pegar um gole d'água. O que vai acontecer aí? Um texto desse tamanho, né? Para uma coisa tão simples. Os caras contam uma historinha, né? E aí, o que vocês colocariam aí? Isso aí, só completar minha água aqui.
Resposta aí ficou letra D. Esse será reconhecido automaticamente por ser um dispositivo plug and play. O resto é baboseira, né? Tem uns absurdos aí, tipo, vai ser formatado na B, né? Então todo pendrive que eu enfiar vai ser formatado, vai dar merda isso, né? 10. Os notebooks ultra finos aí, meu amigo ali, ó. Catuquelei, ó. Os ultrabooks aí, ó. Chegou a tua questão aí, ó. Utilizam drives do tipo SSD, Solid State Drive, ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam... Na A ele fala chip BIOS. BIOS não é chip. BIOS é um software que vem dentro de um chip chamado memória ROM. Lá em cima. Então a A está fora já. Na B, memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Tá certo ou não? Oi? Por que que tá errado? Aqui, ó. Memória flash. Não perde. Secundárias, ó. Secundárias, quem não botou aí, ó. Pelo amor de Deus, que isso? Deu um momento maconha aí, o que houve? Todo mundo ficou doidão. Deu um momento, deu um cheirinho da loló na galera aí, o que houve aí? É hora do recreio já, é isso? Vocês estão com... É fome, né? Mandar servir um feijão aí na hora do recreio pra dar uma calibrada na galera aí. Ó, memória secundária, anota aí, porque flash é secundária, não é lá, ó. Memórias secundárias são aquelas em que os usuários armazenam as suas informações. Memórias secundárias são aquelas que nós, usuários, armazenamos as informações. Nós armazenamos as nossas informações. Secundárias são não voláteis, tá? Secundária é não volátil, tá? Outra coisa, secundária na prova pode ter outro nome. Ele pode chamar as secundárias de memórias auxiliares, pode chamar de memórias de massa ou também de dispositivos de armazenamento. Então achamos a resposta, é a B, não é? Resposta da 10, então, ficou letra B. Tá? Secundária não volátil. Outros nomes que a secundária pode ter em prova. Memórias auxiliares, memórias de massa ou dispositivos de armazenamento. Na 11. A Intel, fabricante de processadores, utiliza a palavra Core i nas nomenclaturas de seus processadores. Os processadores Intel Core i3, i5 e i7 já estão na 6ª geração. E cada versão, alguma nova funcionalidade é adicionada, seja para aumentar o poder de processamento, seja para diminuir o consumo de energia, entre outras várias características. Nos processadores Intel Core i de 4ª geração, foi utilizada uma arquitetura baseada na microarquitetura Ivy Bridge, que trouxe várias novidades, como novo processador gráfico DirectX 11, novos estados de economia de energia, chamados SOIX, e etc. Aí você leu isso e falou assim, nossa, a maconha bateu forte agora, não é isso? Então, por quê? Essa questão, que é da Consulplan, ela destoa, entendeu? Essa questão foi para assistente administrativo de alguma coisa que eu não vou lembrar agora, não é nem para a área de TI. Porque se fosse para o povo de TI, até seria aceitável uma questão dessa, né? Agora, uma questão dessa, para quem não é de informática, é uma questão que é completamente enlouquecida. Então, essa questão destoou da média. Botei aqui por isso, para que você saiba que a Consulplan possivelmente vai fazer uma gracinha dessa na prova. Ela vai botar umas questões básicas, mas pode acontecer de uma ser o quê? Destoar completamente, que essa aqui exige conhecimentos mais específicos para resolver, né? A assinale alternativa que apresenta corretamente a arquitetura presente nos processadores Intel Core i de 4ª geração. Aí você fez o quê? Olhou para essa e chuta, né? Passo, não é isso? Então, vamos anotar aí, ó. A resposta é a letra A, tá? A resposta é a letra A. Eu vou botar as demais gerações aqui. Pode apagar o quadro ou não? Pode. Já tiraram foto? Já? Vou apagar esse pedaço aqui, ó. Isso é uma questão, cara, desnecessária para concurso público. Desnecessária. Para que botar um negócio desse? Isso é maldade com o aluno. Inclusive, eu sei de onde esse cara tirou a questão. Sabe onde está isso? Na Wikipedia.
O texto, se vocês jogarem no Google, esse texto é um texto da Wikipedia. O cara foi na Wikipedia e falou o quê? Vou jogar uma questão de core aqui. Aí jogou alguma coisa, caiu na Wikipedia. E de lá ele pegou. Esse texto da questão está na Wikipedia. Então o cara fez o quê? Ele não mediu nada, ele só quis dar uma sacaneada, tá? Então, ó, a primeira geração, tá? É essa chamada Nehalem ou a Westmere. A segunda geração é a Sandy Bridge. A terceira geração é a Ivy Bridge. A quarta é a Haswell. E a quinta é a Broadwell U. Aí eu te pergunto. Aí minha pergunta. Na quarta geração, é a Haswell. É essa aqui. Mas aqui no texto dele mesmo ele fala que na quarta foi a Ivy. Não, foi baseado na Ivy. Ele fala isso. A quarta geração foi utilizada uma arquitetura baseada na microarquitetura Ivy. Tá vendo? Ele se baseou na Ivy. Tá? Já tem sexta e sétima, que eu não lembro o nome, mas termina em Lake. A sexta e a sétima, que eu não vou lembrar o nome agora, termina em Lake. É algum bagulho Lake. Não sei o que Lake. Joga aí que vocês vão achar. Joga no Google que vocês vão achar. A sexta é algum bagulho Lake e a sétima é alguma outra coisa Lake. Oi? Qual deles? Sétima, como é que é? K-A-B-Y. Kaby Lake, olha lá, o William deu a dica pra gente. É isso aí? Tá certo? E a sexta depois joga no Google aí, acha isso aí. Agora eu pergunto, tem necessidade de um negócio desse? Tem necessidade? Nenhuma. Nem quem é de informática gosta disso, rapaz. Ninguém gosta disso, ninguém. Nem Deus gosta disso. Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás, não vem. Aí eu falo, então não pense que a Consulplan é uma fofa. Ai, que fofa, só tem questão fofa. De vez em quando vai te dar um coice. Tá? Então coisas como essa podem acontecer na prova. Eu espero que não, mas fique atento. Pegou? Vamos resolver a 12 aí e vamos dar uma pausa no bloco aí, não é isso? Então, ó, são periféricos denominados dispositivo de apontamento. O que é dispositivo de apontamento? É usar pra gente o quê? Apontar as coisas. Mouse é para apontar, sim ou não? É. Plugin. Plugin não. Plugin é quando um software faz uma parceria com outro software, visando dar um complemento a ele. Por exemplo, vocês querem conversar com alguém no Skype e vocês não querem instalar o Skype. Existe um complemento, um plugin que você instala no teu Google Chrome e o Skype abre no teu Google Chrome. Já viram isso ou não? Já viram isso? Esse complemento é um plugin. Plugin, quem quiser anotar aí, é toda vez que um programa faz uma parceria com outro. E essa parceria é para dar uma nova funcionalidade a um dos programas. Tá? Plugin não tem nada a ver com plug and play, hein? Plug and play é um assunto que a gente já falou. Então, plugin é quando um programa faz uma parceria com outro para adicionar uma nova funcionalidade. Por exemplo, quando vocês abrem um PDF, se você escolheu abrir no Chrome, o Acrobat Reader não abre dentro do Chrome, quem já viu isso? Isso é um plugin, uma parceria de dois aplicativos. Plugin é quando um programa faz uma parceria com outro para adicionar uma nova funcionalidade. Exemplos vários. Tem esse do Skype para o Google Chrome. Tem o do Acrobat Reader, que é quando você vai ler PDF. Você não precisa, às vezes, abrir o PDF no Acrobat Reader. Ele abre dentro do navegador, quem já viu? Então é um plugin para poder ler PDF. Entendeu? Bacana? Tem vários casos de plugin, nossa, um monte de casos. Plugin é essa parceria, um programa que faz uma parceria com outro para melhorar, adicionar uma nova funcionalidade. Tranquilo? Bom, então nós vamos parar por aqui, vamos fazer uma pausa no nosso bloco, tem que falar tipo para a câmera, né? Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Até lá!